Meu caro amigo, amiga, voltamos para mais um bate-papo. Sem dúvida nenhuma, mais um tema importante. Todos os temas são importantes. Eu selecionei para esse curso realmente aquilo que seja imprescindível para o seu conteúdo de aplicação prática. Indubitavelmente, nós estamos aqui com este objetivo, de trazer aquilo que necessariamente você possa colocar em prática o conhecimento. E o nome que se dá isso é sabedoria. Vamos ler? Vem comigo. Artigo 6º da Lei 9.307 de 96. Não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte interessada manifestará a outra parte sua intenção de dar início à arbitragem, por via postal ou por outro meio de qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento, convocando-a para, em dia, hora e local certos, firmar o compromisso arbitral. Você pode mandar um e-mail para o autor, mandar um e-mail para o réu, para que eles compareçam na Câmara Arbitral para a solução do conflito? Com certeza. Pode ser um e-mail, pode ser um WhatsApp, pode ser qualquer meio que seja válido. Tá bom? Qualquer forma de comunicação que seja válido. Vamos continuar aqui, que tem muita coisa. Artigo 10, vem comigo. Constará obrigatoriamente do compromisso arbitral. Inciso 1º, nome, profissão, estado civil e domicílio das partes. 2. O nome, profissão, domicílio do árbitro ou dos árbitros, ou, se for o caso, a identificação da identidade a qual as partes delegaram a indicação dos árbitros. 3. A matéria que será objeto da arbitragem. E 4. O lugar em que será proferida a sentença arbitral. Como você pode notar, no artigo 10 traz todos os meios, todas as formas que deve ter o compromisso arbitral, para que não existam dúvidas na instituição e na solução daquele conflito aparente. Artigo 13 dos árbitros. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes. Esse é o grande X da questão. Qualquer pessoa hoje, maior de 18 anos, pode ser árbitro. Por isso que eu falo para vocês que não existe mais relação de emprego. O que existe hoje é relação de trabalho. Quando se fala em empregabilidade, nós estamos falando de trabalhabilidade. Nem sei se existe essa palavra, me perdoe se não existir. Mas as pessoas ainda esperam uma carteira assinada, ainda esperam o 13º, as férias. Tudo isso é muito importante, mas infelizmente a tendência é diminuir cada vez mais. E olha, quem está falando para você aqui é um advogado trabalhista de quase 20 anos e autor de muitas obras trabalhistas pela editora Litéria. Então veja você que está dizendo quem está dizendo para você é alguém que gosta dessa área e estuda muito. Então eu quero chamar a tua atenção. A arbitragem é uma forma, sim, de solução de problemas econômicos, financeiros e de oportunidade. Vamos seguir. Artigo 14. Me acompanha? Vamos ver? Estão impedidos de funcionar como árbitros as pessoas que tenham, com as partes ou com litígio que lhes forem submetido, algumas das relações que se caracterizam os casos de impedimento ou suspensão de juízes, aplicando-se-lhes, bela minhas óculos, hein? No que couber os mesmos deveres e responsabilidades, conforme previsto no Código de Processo Civil. É lógico, você pode ser árbitro de um contrato que envolva sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, seus filhos? Não, meu filho, você é impedido. O seu amigo? Não, você é suspeito. Seu inimigo? Não, você é suspeito. O árbitro tem a mesma função de juiz. E vou além. Se ele cometer algum dano, ele vai responder como funcionário público. É isso mesmo que você ouviu. Se você, como árbitro, receber algum presente que não era devido a você, e for descoberto isso, azar o seu. Eu estou avisando aqui com todas as letras. Você vai responder como funcionário público. Sabe o que isso quer dizer? Você responde por peculato, concussão, corrupção ativa, passiva. Ou seja, você arrumou um problemão para a tua vida, meu caro. Então, seja imparcial, não receba presentes e nem sorrisos eu quero. Ok? Quer almoçar? Não. Quer? Não. Eu estou aqui só para proferir a decisão.
Árbitro é que nem juiz, tem que ser imparcial, não pode ter relação com as partes. Porque se tiver, a tua sentença é nula e ainda você responde a processo criminal. Artigo 17, vamos ler? Os árbitros, quando no exercício de suas funções, ou em razão delas, ficam equiparados aos funcionários públicos para os efeitos da legislação penal. Volta para mim. Eu não acabei de falar isso? Se você pegar qualquer presente que não seja de Natal, meu filho, de aniversário, que você ganha da tua família, esquece. Você vai responder sim como funcionário público. Evite isso. Vamos continuar a leitura. Artigo 18. O árbitro é juiz de fato e de direito e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário. Coisa boa, não é? A sentença que é proferida por árbitro não tem duplo grau de jurisdição. Não cabe recurso. Agora, se for proferido por árbitro totalmente incompetente, incompetente no sentido de que possa envolver alguma situação, claro, de ligação com as partes, ele é nulo, claro, através de uma ação judicial. Artigo 22b. Instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário. Imaginemos que o juiz, por algum motivo, bloqueia a conta daquela empresa. Pau! Bloqueou daquela empresa. Bingo! Uma vez que houve esse bloqueio, meus caros amigos, e nessa relação que deu origem a esse bloqueio, imaginemos que tem uma cláusula arbitral. O árbitro desbloqueia esta conta. Olha só, o árbitro, quando escolhido pelas partes para um contrato, tem mais poder do que o próprio juiz de direito. Bom isso, né? Artigo 22c. Tranquilo, vamos lá? O árbitro ou tribunal arbitral poderá expedir carta arbitral para que o órgão jurisdicional nacional pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de atos solicitados pelo árbitro. Tem um parágrafo único. No cumprimento da carta arbitral será observado o segredo de justiça, desde comprovada a confidencialidade estipulada na arbitragem. Em outras palavras, meus caros amigos, a carta arbitral nada mais é do que comunicações necessárias ou devidas às partes envolvidas. Vamos seguir? Artigo 26. Vamos ler? São requisitos obrigatórios da sentença arbitral. 1. O relatório conterá os nomes das partes e um resumo do litígio. 2. Os fundamentos da decisão, onde serão analisadas as questões de fato e de direito, mencionando-se expressamente se os árbitros julgaram por equidade. 3. O dispositivo em que os árbitros resolverão as questões que lhes forem submetidas e estabelecerão o prazo para o cumprimento da decisão, se for o caso. E 4. A data e o lugar em que foi proferida. Juntamente com o nosso curso, você está recebendo um modelo de sentença arbitral. E pode ver que nossa sentença arbitral respeita exatamente os elementos do artigo 26, que é o relatório, que é um resumo do processo, os fundamentos, que nada mais são do que os pontos principais do contrato, o dispositivo, que é a própria decisão, e, obviamente, a data e o lugar. Você deve pegar esse material que está aqui acompanhando o nosso curso, copiar e colar. Claro, colocando os nomes das partes que você está arbitrando e os dados correspondentes. Combinado? Professor, eu estou em dúvida acerca de um ponto. Eu posso nomear um perito para solucionar esse conflito? Você não só pode, como deve. Imaginemos que você pegou uma causa que envolve, por exemplo, uma situação que envolve engenharia. Aí você verá uma parede rachada, enfim. Tem que chamar um engenheiro para resolver esse problema. Quem vai pagar isso? Sempre a parte perdedora. Muito bem. Meios para impugnar uma sentença arbitral. Via de regra, a sentença arbitral não cabe nenhum meio de impugnação. O que cabe é um pedido de esclarecimento através de embargos de declaração, prazo 5 dias, para omissão, contradição ou obscuridade, nos mesmos moldes do processo trabalhista, do processo civil, do processo penal. Agora, é claro, se for proferida uma decisão em que o juiz necessariamente for totalmente contrário à lei, totalmente contrário ao contrato, tiver ligação com as partes,
cabe uma ação judicial para pedido de nulidade da sentença. Então vamos trabalhar direitinho, sem nenhum tipo de fraude, que assim as coisas surgem de uma forma muito mais clara. Vamos seguir? Artigo 34, vamos ler? Do reconhecimento e execução das sentenças arbitrais estrangeiras. A sentença arbitral estrangeira será reconhecida ou executada no Brasil, de conformidade com os tratados internacionais, com eficácia no ordenamento interno e, na sua ausência, estritamente de acordo com os termos desta lei. Parágrafo único. Considera-se sentença arbitral estrangeira a que tenha sido proferida fora do território nacional. Segue os mesmos moldes dos elementos ou das regras traçadas pelo STJ, gente. Sentença arbitral terá eficácia aqui, assim como funciona também na arbitragem. Vamos seguir? Artigo 19 do procedimento arbitral. Vamos ler? Considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for único, ou por todos, se forem vários. Parágrafo 2º. A instituição da arbitragem interrompe a prescrição, retroagindo a data do requerimento de sua instalação, ainda que extinta a arbitragem por ausência de jurisdição. A arbitragem é um procedimento que vai o quê? Interromper a prescrição. Assim sendo, a parte não terá prejuízo nenhum em procurar a arbitragem. Essa é a grande vantagem. Nós não temos a demora do Poder Judiciário, que já expliquei o porquê que tem, e necessariamente não há prejuízo às partes. Bom isso, não é? Venda isso para quem não conhece. Artigo 21, ainda dentro do procedimento. Vamos ler? A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na Convenção de Arbitragem, que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, facultando-se ainda às partes delegar ao próprio árbitro ou ao tribunal arbitral regular o procedimento. Parágrafo 1º, não havendo estipulação acerca do procedimento, caberá ao árbitro ou ao tribunal arbitral discipliná-lo. Posso dar uma dica a você? Já faz um procedimento arbitral. Isso, já faz um procedimento arbitral. O que seria esse procedimento arbitral? Uma vez feita a denúncia, é intimada a outra parte, que tem 15 dias para apresentar a defesa, marca a audiência em 30 e profere a sentença até 30. Basicamente isso. Tá? Segue o jogo. Vamos ler o artigo 22? Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral tomar o depoimento das partes, ouvir testemunhas e determinar a realização de perícias ou outras provas que julgar necessárias, mediante requerimento das partes ou de ofício. Parágrafo 1º. O depoimento das partes e das testemunhas será tomado em local, dia e hora previamente comunicados. Por escrito, olha a dica, por escrito, não pode ser por telefone, hein? E reduzido a termo assinado pelo depoente ou a seu rogo ou pelos árbitros. Você, árbitro, tem todos os direitos e deveres de um juiz. Você pode intimar a parte para ela vir na audiência? Sim. E se ela não vir, ela é obrigada a vir. Perícia é obrigada a ser feita? Sim, senhor. Então você, como árbitro, pode realizar todos os atos pertinentes a esta situação. Sempre com bom senso, sempre com equidade, sempre com humildade, mas sem submissão, que tem uma diferença enorme de humildade e submissão. Humildade é quando eu me sujeito a uma situação, mas eu entendo aquilo que eu tenho que baixar a guarda para que a outra parte também faça. Agora, submissão é diferente. Aí eu sou puramente um cachorro adestrado. Com todo o respeito, também tem uma cachorrinha que eu adoro. Certo, senhores? Mas eu sou um animal adestrado. Isso é submissão. Isso não pode fazer. Tudo bem? Segue o jogo. Parágrafo 2º. Em caso de desatendimento, sem justa causa, da convocação para prestar depoimento pessoal, o árbitro ou tribunal arbitral levará em consideração o comportamento da parte faltosa ao proferir a sentença. Se a ausência for da testemunha, nas mesmas circunstâncias, poderá o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral requerer a autoridade judiciária que conduza a testemunha renitente, comprovando a existência da convenção de arbitragem. E o terceiro, a revelia da parte não impedirá que seja proferida a sentença arbitral. Árbitro, como eu disse, é você. Você não pode obrigar ninguém a vir. Quem obriga é o juiz
de direito. Então imaginemos que você intima uma testemunha e ela não comparece. Você, como árbitro, pode pedir para o juiz da sua comarca pedir a intimação para que essa testemunha compareça na sua arbitragem. Aí ela é obrigada a vir, meu caro. Artigo 32, vamos ler? É nula a sentença arbitral se 1. For nulo o compromisso. 2. For nula a convenção de arbitragem. 3. Emanou de quem não podia ser árbitro. 3. Não contiveram os requisitos do artigo 26. Aqui que nós falamos, relatório, fundamentos, dispositivo, data e local. É exatamente isso. Ou seja, se qualquer coisa que possa prejudicar uma das partes, do ponto de vista procedimental, essa sentença será considerada nula de pleno direito. Vamos seguir? Ainda será nula a sentença se, vamos ler, 4. For preferida fora dos limites da convenção de arbitragem, não decidir todo litígio submetido, ou seja, tudo que for levado tem que ser respeitado. 6. Comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão, corrupção passiva, ou seja, quando o árbitro receber algum valor que não deveria. 7. Proferida fora do prazo, ou seja, acima de 180 dias. 8. Forem desrespeitados os princípios de que trata o artigo 21, que é, por exemplo, confidencialidade. Segredo de justiça. Ou seja, você como árbitro é o detentor e responsável por aquela situação. É imprescindível respeito às regras, sob pena de nulidade. Características da arbitragem. Eu trouxe um tema importante para você. Vamos ler juntos? Então vem comigo. Tem o árbitro o poder de solução ao conflito, aplicando o direito ao caso concreto, e a sua decisão tem a mesma força de uma sentença judicial. O artigo 31, acerca da natureza, dispõe acerca da natureza de uma sentença arbitral. 31. A sentença arbitral produz entre as partes e seus sucessores os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui um título executivo. É exatamente isso, o artigo 31 não deixa dúvida. É um título executivo. Uma vez não obedecida a sentença arbitral, será consequentemente condenado a parte ao pagamento através de uma decisão judicial. Bom, ainda nessa mesma linha de pensamento, vamos lá. Separei um tema para você agora, que é realmente necessário e importante para que a gente possa vender a arbitragem. Qual seria esse tema? Características da arbitragem. As vantagens da arbitragem são rapidez, maior celeridade para a solução do conflito. Especialização, o árbitro é um especialista na matéria, controvertida ou no objeto do contrato das partes. Irrecorribilidade, a sentença não é passível de recurso. Informalidade, as partes escolhem o árbitro, o direito material e o processual que serão utilizados na solução do conflito. Confidencialidade, o conteúdo fica circunscrito às partes e o árbitro que está sujeito ao sigilo profissional. Professor, pelo que eu estou vendo, a arbitragem só me traz vantagens. Na minha humilde opinião, sim. Quando feita de forma correta, ela realmente só traz vantagens. Existe alguma desvantagem da arbitragem, professor? Sim, quando feita por árbitros ou pessoas que não respeitam as regras. Mais um tema para você. Remuneração do árbitro. O árbitro tem direito a receber, em média, 20% do valor daquele contrato que ele decidiu. Isso é média, isso é um valor inicial. Pode ser mais, pode ser menos. Normalmente é 20. Quando, claro, se for um contrato de 1 milhão, 2 bilhões, 5, você pode reduzir esse valor. Qualquer coisa de milhão é muito dinheiro, né, gente? Então você pode negociar isto, tá? Então a remuneração do árbitro parta do seguinte princípio: 20% sobre aquele acordo. Vamos seguir? Cabe perícia na arbitragem? Claro que cabe. Então, olha só. Você já viu aqui que no nosso site também tem outros cursos, não é isso? Como de perícia. Vamos imaginar que você também fez o curso de perito e você é perito também. Você pode colocar uma outra pessoa como árbitro, que trabalha para você, e você continuar como perito. E quando essa pessoa precisar chamar um perito, é claro que ela vai chamar você. Porque o árbitro pode chamar qualquer perito
para a solução daquele conflito. E a parte que perder a causa, consequentemente, irá resolver este problema. Modelos de sentença arbitral. Como fazer? Sabe esse modelo que eu acabei de mandar para você aqui no nosso material? Copie e cola. Simplesmente assim, respeitando o nome das partes, o resumo, a fundamentação e o dispositivo. Ok? Objetivo, direto, não coloque na sentença o que não foi pedido e coloque tudo aquilo que foi pedido pelas partes. Como encontrar clientes? Esse é um dos grandes impasses, não é? Do nosso dia a dia. Ai, professor, será que vão gostar de mim? Professor, será que vão curtir o meu trabalho? Professor, será que eu tenho... Gente, esta insegurança é totalmente normal e natural. Todos nós temos, independentemente do tempo e idade que você tem naquela profissão. Porque todos nós temos receios, incertezas. Mas uma coisa eu lhe falo com muita convicção. Se você for firme, seguir a lei, for honesto, não prometer alguma coisa que você não possa cumprir, as pessoas sempre vão respeitar você. Sempre. Isso eu não posso. Eu aprendi a duras penas a falar a palavra não. E é tão importante o não quanto o sim. Porque muitas vezes você fala sim, 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 não dá tempo de fazer cumprir aquilo, e as pessoas falam, pô, mas é uma pessoa que não é comprometida. Então eu prefiro falar, não nesse momento, mas para frente nós podemos conversar. Mas algumas dicas para você. Trabalhe suas redes sociais. E uma dica, não misture o lado pessoal com o lado profissional. Porque a pessoa posta lá, eu sou árbitro. E depois coloca uma foto na praia. Nada contra isso, gente. Mas não apenas uma dica. Mas fica uma salada de informação. Faz um Facebook, um Instagram, um Twitter. Um negócio só de árbitro, tudo bem? Contatos, ex-empregadores, ex-colegas. Manda o WhatsApp para todo mundo e vai embora. Vender uma boa imagem. Claro, como é que se vende uma boa imagem? Eu sempre falo isso para os meus filhos e eu falo aqui para você e eu falo para todos os meus alunos. Quer vender uma boa imagem? Só prometa aquilo que você pode cumprir. Eu posso fazer isso. Até tal data eu posso fazer isso. Eu sei que eu vou entregar antes, mas eu vou necessariamente cumprir. Deu para entender? Cuidado com isso. E entregar um bom serviço. Como é que se entrega um bom serviço? Dando aquilo que foi prometido. Fica essa dica para encontrar clientes. E é o boca a boca. O boca a boca... E esse mundo parece que é grande, não é? É desse tamanho. Vamos seguir. Prática da arbitragem. Eu vou passar um ponto para vocês aqui. Vem comigo. Tá? O que você vai precisar? Vem comigo. Pode ser um espaço físico ou virtual? Vem. Se for um espaço físico, você vai precisar exatamente disso aqui. Uma mesa, uma cadeira, lugares para as partes sentarem e testemunhas. Uma mesa parecidíssima com esta. Pessoas, quantas? A princípio você. O árbitro é como um advogado, é como um autor de livro. É um profissional sozinho, solitário, tá certo? Não digo só de solidão, mas ele tem o seu momento de solitude. O que é solitude? Solidão é ruim, que você se sente largado no mundo. Agora, solitude não. Solitude é o momento que você está com você mesmo. Não existe melhor pessoa do que você. Panfleto, site, Face, Instagram, Twitter, LinkedIn. Use tudo isto. Divulgue. Área civil ou trabalhista? As duas. Quanto cobrar? 20% do que você resolver. Qual o passo a passo? Vamos passo a passo. Está aqui o passo a passo. Vamos ver na tela cheia? Intime as partes. 2. Marque o dia e a hora da audiência. 3. Tente conciliar as partes. 4. Ofereça as propostas. 5. Profira a sentença. 6. Intime as partes. Professor, é só isso? É só isso. Não inventa moda. As partes não querem... Gente, não sei se você já participou de uma demanda judicial ou de uma demanda arbitral como parte.
é algo tortuoso, você tem que olhar para aquela pessoa que você não gosta. É algo tortuoso você ver uma situação que te traz ojeriza. Tá numa situação que te traga coisas ruins. Então seja rápido, ok? Para resolver o conflito entre as partes. Fica bem melhor assim. É até engraçado esse tema agora. O que você não deve fazer. Vamos deixar na tela cheia, por favor. Você não pode usar o termo tribunal para começar. Juizado arbitral, Tribunal de Justiça Arbitral. Você não pode usar esses termos. O nome da tua empresa é Câmara Arbitral ABC, XYZ, Câmara Arbitral Glebe Pret, Câmara Arbitral Danilo, Câmara Arbitral... Não importa. Entendeu, senhores e senhoras? Ou seja, você não pode usar termos como esse, com todo o respeito, e usar ainda brasão. Isso aqui é brasão, gente. Isso aqui pertence à União. A gente não pode usar isso, é só documentos oficiais públicos. Cuidado com isso. Agora, o que você deve fazer? Olha, bonito esse tribunal, hein? A única coisa que está errado aí, gente, com todo respeito, me perdoem, meus amigos de Maringá. Eu já liguei lá e já falei que ia falar isso. Não usa o termo tribunal, tá bom? Mas é que é bonito isso aqui, é bonito. Parabéns aos amigos aí do Paraná, Maringá, um abração a todos. Conheço esse tribunal, já estive ali com o Wilson. Abração a todos, mas só falei, tira esse tribunal aí que, pô, como é que eu vou falar na minha sala de aula? Então só tira o tribunal que tá tudo certo. Combinado? Professor, e o nosso curso aqui? O que eu devo estudar mais? Eu vou te dar uma sugestão de leitura obrigatória. O nosso livro aqui, editado e publicado pela editora LTR, uma editora de mais de 80 anos, uma das mais tradicionais do Brasil e com certeza a melhor editora de direito do trabalho, processo do trabalho, direito previdenciário e agora também na área de arbitragem. Sem dúvida nenhuma, nosso livro, um dos campeões de venda aqui, está totalmente disponível para você e pode ajudar e muito a compreender tudo que foi dito, tudo que foi falado aqui. Quero agradecer a editora LTR pela confiança e pode ter certeza que tem um soldado aqui no front, aqui, logo na linha de frente para a batalha. E você também tem que ser assim, tem que ir para a luta. E para fechar, eu quero fechar com uma frase. O homem deve criar as oportunidades e não somente encontrá-las. Francis Bacon. Muito obrigado por esses momentos que nós passamos juntos aqui. Eu espero sinceramente que você tenha adquirido conhecimento. Eu sei que é muita informação, eu sei que muitas vezes é passado de uma forma muito rápida a você, mas a vantagem do online é que você pode necessariamente voltar à aula, assisti-la novamente, tirar as suas dúvidas. Tem aqui o Fale Conosco, você pode, sem dúvida nenhuma, mandar as suas dúvidas, mande suas sugestões, mande suas críticas construtivas também, para que todos nós possamos crescer como professor, como empresa e como um todo. Posso contar com você? Muito bem-vindo ao nosso campo da arbitragem. Que assim seja e que você tenha muito sucesso e muita felicidade. Até o próximo curso.